Paz do Senhor para os crentes, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Sam, que você está no canal e agora é crente. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada sobre Mateus 24. Na semana passada, aliás, no vídeo passado, nós começamos com uma rápida introdução sobre os assuntos escatológicos em si, expressões. Traçamos uma linha do tempo para que a gente pudesse se situar na história e introduzimos o texto de Mateus 24 de forma bem superficial. A partir desse vídeo, a partir da semana, nós daremos início a um estudo mais textual do capítulo 24, versículo a versículo. Não vamos fazer uma exegese exaustiva, completa, não vamos esgotar o assunto com esses vídeos. A ideia é fazer vídeos mais curtos, dinâmicos e que possa contextualizar a profecia bíblica com os acontecimentos que estamos vivendo em 2020, que vivemos anos anteriores. Para que a gente possa começar, o texto de Mateus 24 ele é dividido, assim, talvez com certa discordância entre teólogos, mas podemos dividir ele em três seções. Versículo 1 ao 14 fala do princípio das dores. Jesus está falando dos sinais que acontecem no período do princípio das dores. Do versículo 15 ao 28 temos então a grande tribulação e a destruição do templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém pelo general Tito. E do versículo 29 ao 31 temos o retorno de Cristo em glória. Eu falei que existe essa discordância porque quando Jesus traz essa profecia, a profecia não necessariamente percorre uma direção linear. Às vezes, alguns acontecimentos que Jesus profetiza no final do seu sermão ou no meio do sermão pode apontar para alguma coisa do começo e alguma coisa profetizada no começo pode apontar para algo do final. As profecias em si precisam de todo um cuidado sempre que forem analisadas, e com Mateus 24 não é diferente. Vamos começar então, versículos 1 e 2. Esses dois versículos aqui nós temos Jesus narrando a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Vamos ler o que o texto diz. E tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É interessante aqui, porque Jesus, quando ele vai iniciar o seu sermão sobre os últimos acontecimentos na história da humanidade, o primeiro sinal que ele dá é justamente a destruição do templo de Jerusalém e da cidade. Tudo acontece quando Jesus está na cidade de Jerusalém e de repente, após alguns sermões, após andar pela cidade, os discípulos olham e admiram-se com a beleza do templo de Jerusalém. Afinal, aquele templo que havia sido construído por Herodes era ainda mais pomposo que o templo de Salomão, era ainda maior, ainda mais majestoso que o templo de Salomão. Então os discípulos, como todo bom judeu da época, olhavam para o templo e sentiam orgulho dele. E ao olharem, mostraram para eles: olha Jesus, como é bonito, como as pedras são bonitas. As pedras do templo construído por Herodes ali em Jerusalém eram adornadas com ouro, então era algo riquíssimo e belo aos olhos. E aqui nós temos o início profetizado por Jesus do princípio das dores. Como assim, Sam? Porque quando Jesus profetiza isso, para os judeus parecia algo impossível de acontecer. Como Deus vai permitir que o templo, o símbolo maior da fé judaica, seja destruído? Mas é interessante, porque olha o que acontece na história. Depois que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, os discípulos se espalham pregando o evangelho por toda a Ásia, parte da Europa. A partir do ano 67 depois de Cristo, começou a acontecer algumas revoluções ali com os judeus com o Império Romano. Então o Império ele se revolta com toda essa rebeldia dos judeus. O general Tito
cerca a cidade de Jerusalém. Estou colocando ali entre o ano de 67, pode ser 66 mais ou menos, não tenho a precisão exata, mas vamos supor ali a partir do ano de 67, o exército romano liderado pelo general Tito cerca a cidade de Jerusalém, impedindo de alguém entrar ou sair, até mesmo alimento, água, enfim, a cidade foi literalmente sitiada. Quando já não havia mais comida nem esperança, existem relatos de historiadores que possivelmente alguns judeus passaram a cometer canibalismo porque não havia mais comida. Foram pelo menos ali 2, 3 anos sem ter como sair, sem ter como alimento entrar na cidade. Então, a partir do ano 70 depois de Cristo, o general Tito ele invade a cidade, destrói toda a cidade, queima, destrói o templo de Jerusalém, queima o templo e dá início então à profecia narrada por Jesus, que o templo não sobraria pedra sobre pedra. É interessante isso porque, segundo Flávio Josefo, que ele é um historiador judeu, inclusive a CPAD tem uma obra maravilhosa, a História dos Hebreus, que é um compilado dos livros de Flávio Josefo, publicado, que ele narra. E segundo ele, as pedras do templo, elas foram todas derrubadas e literalmente raspadas pelos soldados romanos, porque eles queriam tirar o ouro que ficou derretido, que escorreu entre as pedras. O calor do fogo era tão intenso que queimava o templo, que o ouro derreteu pelas pedras das paredes do templo, e esse ouro que ficou derretido ficou entranhado nas pedras. Então, os soldados romanos, como espojo de guerra, derrubavam o que restava de parede, enfim, de pedra, pegavam tudo e raspavam para poder retirarem todo o ouro. E aí é interessante porque se cumpre a profecia de Jesus: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mais informações sobre essa destruição de Jerusalém, o que alguns historiadores falam, como Flávio Josefo, Eusébio de Cesaré, a gente pode falar em outros vídeos, mas no vídeo de hoje a gente quer encerrar por aqui, versículo 1 e 2, que narra a destruição do Templo de Jerusalém, que é o primeiro acontecimento do princípio das dores. Você concorda comigo, discorda de mim em alguma coisa? Tem sugestões, dicas? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo com o máximo de amigos que puder. Deus abençoe a todos. Fui!